Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bora para esse vídeo. Vídeo de hoje aqui é sexta-feira da paixão, tá? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, né, em resposta dos vídeos que eu tenho gravado sobre o meu relacionamento com o narcisista, tá? Duas inscritas maravilhosas, ó, mega beijo pra vocês duas. Comentou nos vídeos, tá? Relatando também o que elas passaram com o narcisista. Então, tudo indica, né, meus amores, que esse assunto é um assunto muito sério, muito grave. E realmente tem acontecido com outras mulheres também, tá? Cada um com a sua história, cada um com o seu relato, né? Então, eu quero falar pra vocês que eu não queria me separar, mas eu estava correndo risco de vida. Então, foi necessário o divórcio, né? Porque pela palavra de Deus, Deus ele abomina o divórcio, né? A palavra de Deus dá respaldo no caso de traição e do homem violento, que Deus dá a carta de divórcio, tá? Então, assim, até mesmo esclarecer aqui, porque quando eu estava casada, eu frequentava uma igreja por muito tempo, né? E quando eu conheci essa pessoa, ele também frequentava, tinha retornado fazia pouco tempo, né? E eu já fazia 11 anos que eu servia a Deus, tá? E eu não encontrei apoio da igreja, né? Nem no sentido das desavenças e nem no sentido do divórcio, tá? Simplesmente viraram as costas para mim e eu não encontrei apoio na onde eu mais precisava naquele momento. Pelo contrário, tá? Eu fui excluída, tipo assim, desprezada pela igreja, né? E eu quero deixar bem esclarecido aqui pra vocês, tá? Que decorrer de tudo isso que aconteceu comigo, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, tá? Hoje eu não sirvo mais a Deus, faço visitas, mas eu não sirvo mais a Deus, tá? Que tem diferença de você frequentar um templo e ser a igreja e servir a Deus, tá? E porque me deixou muito abalada tudo que me aconteceu. Porque o que me aconteceu, gente, foi algo muito grave. Não foi uma coisa pequena que tem que ser esquecida. Hoje eu venho aqui contar pra vocês, para que vocês possam ter força assim como eu tive. Hoje vocês me vendo assim, vocês nem imaginariam o que eu passei. Jamais vocês iam imaginar que eu passei na mão de uma pessoa tão cruel, tão má. O prazer do narcisista era me ver sofrer, era me ver chorar. Era o prazer dele, sabe? Então, o que eu tenho para falar para você, então o prazer do narcisista era me ver sofrer, era me humilhar, era me coagir, era me ameaçar, né? Como eu falei para vocês, ele sabia da minha vida porque ele procurou saber pelas redes sociais como que era a minha vida. E aí ele viu, não, um prato cheio, né? Uma nova vítima. E como que ele conseguiu entrar na minha vida? Me tratando como uma princesa, né? Fazia surpresas, me dava presentes, beijava até meus pés. Qual mulher que não queria ser tratada dessa maneira? Todas querem. Só que o álibi dele é esse. O bom moço, né? O irmão da igreja, a bênção, a bênção. Só que eu senti na pele o que é viver com uma pessoa cruel. Eu louvo a Deus todos os dias, porque Deus me deu força para pôr um ponto final naquele sofrimento. Quando a gente pegou aquela briga no apartamento, foi por desavenças bobas. E ele não é o tipo de homem que brigava e a gente fazia as pazes. Ele dava o tratamento de silêncio. Ele não atendia o telefone quando eu ligava. Tudo para ele sair de casa e ir embora. Depois voltava arrependido. Familiares dele falou que era acostumado a fazer aquilo, de ir embora, depois voltar, que ele já era acostumado a fazer isso, tá? E como eu falei, eu pensei que ele era casado só uma vez, mas ele já tinha casado 3 vezes, tá? Eu fui a quarta mulher que ele casou no papel, porque ele ama casar. O narcisista casa muito rápido, né? Ele ama muito rápido, né? E como eu falei, depois de 2 meses ele estava com outra pessoa, agrediu essa pessoa também. Detalhe, ela tinha assistido um vídeo meu, eu contando sobre a violência que eu passei com ele. E mesmo assim, isso é relato dela, tá, gente? Que ela continuou com ele ainda uma semana.
Ele quebrava as coisas dela, rasgou a roupa dela e por fim agrediu ela. Foi onde ela também colocou um ponto final. E aí quando ela entrou em contato comigo, ela falou, é bem que você falou mesmo. Falei, então ainda você ficou com ele uma semana, né? Porque quem vê a gente falando assim acha que é mentira. Acha que a gente tá inventando, né? Eu devo ser muito criativa, né? Porque se vocês verem os vídeos que eu gravei, é a mesma história, não aumenta nem diminui, é as mesmas coisas. Às vezes eu vou lembrar de alguma coisa, aí eu venho e acrescento, mas aí é coisa que aconteceu comigo. Então, quando eu vi depois do e-mail que a gente separou, que eu já estava em outro relacionamento, fazendo as mesmas coisas que ele fazia comigo, não demorou 2 meses. Aí ele foi para outra igreja, aonde ele já foi como cordeirinho. Eu até imaginei a história que ele contou sobre mim, tá? E as pessoas que não oram, que não buscam a Deus. E as pessoas que já não oram mais, não buscam a Deus, uma confirmação, acabou acreditando nele e ficando do lado dele e contra mim. Porque eu não encontrei apoio de igreja nenhuma daquilo que me aconteceu. Sabe por que eu não dou importância? Porque eu não, tipo, por exemplo, só agrediu ela, mas ela tá viva. Então, se acontecesse o pior, possa ser que a igreja ia fazer alguma coisa. Por que eu falo da igreja? Porque eu congregava na igreja, eu estava firme na igreja. Então, quando eu venho aqui contar a minha vida pra vocês, a minha história, porque é algo muito sério. Ele entra na vida das pessoas para fazer o mal, para tirar aquilo que você construiu com tanto sacrifício. Pode ver, o narcisista, ele casa muito rápido. Essa pessoa que eu fui casada, se contar quantas mulheres ele foi amigado, não cabe nos dedos da mão e nem dos pés. Entendeu? Só troca de relacionamento, mas não muda de vida. E quando você tá com ele, você é propriedade dele. Você não pode fazer mais nada que você gosta, porque ele te proíbe. Nas redes sociais, ele inventava, vamos sair das redes sociais. E eu achando que aquilo era uma proteção. E na verdade não era. Era para ele se esconder daquilo que ele fazia comigo, as escondidas, né? Ele acho que ele tinha medo de aparecer alguém que ele tava ficando e me contar a verdade. Ele odiava a rede social. Quando a gente tava junto, ele odiava a rede social. Mas aquilo ali tudo era uma forma de manipulação. Tinha momentos que eu tava com ele no carro, quando a gente discutia, ele acelerava o carro e meus filhos junto com a gente. Teve um episódio que, quando a gente morava aqui no Secap, tava vindo um ônibus, gente, ali, eu falei, meu Deus, se não fosse a mão de Deus ali, ele foi ultrapassar aquele ônibus. Eu vi ali e falei, meu Deus, a gente não vai viver. Detalhes, meus filhos estavam junto com a gente. Eu não tenho filhos com ele, tá, gente? Graças a Deus. Eu não tenho filho com ele. Graças a Deus. Mas para vocês verem que nem os meus filhos ele respeitava. Os meus filhos ficaram traumatizados de ver ele me agredir. Os meus filhos eram revoltados. Para vocês terem uma ideia, tá? Ele queria me proibir de comprar as coisas para os meus filhos. Quando eu ia no mercado, era eu que pagava as compras, era eu que bancava a casa, era eu que mantinha tudo. Porque o dele nunca sobrava. O dele nunca dava certo. E o serviço que ele fazia por aí era tudo incompleto. Teve um serviço que ele fez numa igreja, com raiva da missionária, porque a missionária pegou ele me traindo. Essa missionária, a gente ficou um tempo lá no ministério dela, né? Porque a gente morava ali por perto. E ela sabia que nós tava junto. E ele começou a desfilar com outra mulher de mão dadas, como se fosse namorada dele. E ela ficou super revoltada, tirou foto e mandou pra mim. E ele tava fazendo um serviço, né, nessa igreja, né? Porque toda igreja que ele vai, ele faz algum serviço, tá? Toda igreja, ele pinta de algum jeito. Ele pinta, ele desenha, ele faz qualquer coisa, tá? Toda igreja que ele vai. E aí, ele descobriu que ela tava mandando as fotos, ficou com raiva dela, fez um serviço lá e ele apagou, deixou pela metade, tá, gente? E acabou saindo de lá sem bênção, sem nada. Depois foi para outro ministério, onde arrumou uma confusão lá com a pastora e com uma cliente dele, que ele também deixou o serviço pela metade, tá? Eu acho que você não conta onde ele vai, né? Você acha que ele conta que ele foi casado 4 vezes? Você acha que ele conta que ele bate nas vítimas? Será que ele conta que ele trai?
que ele fica de mensagem com mulheres? Será que ele conta? Será que ele tem coragem de contar? Não, não tem, gente. Porque ele é manipulador. Ele é manipulador. Então, pra você que tá passando por uma situação parecida com a minha, gente, mulherada, toma uma decisão enquanto é tempo. Não fique empurrando com a barriga, porque narcisistas não mudam. Eles mudam de tática e de vítima. Mas o comportamento é o mesmo. E a máscara deles não dura pra sempre. E o narcisista não fica só com uma pessoa. Porque quando ele estava comigo, ele não estava só comigo. Ele estava com outras mulheres também, outras vítimas. E cada uma ele tenta tirar alguma coisa, tá? Eu não sei se nas outras vezes ele tentou também tirar a vida, né? Mas eu passei pelo vale da sombra da morte na mão dele. Mas graças a Deus eu tô aqui, maravilhosa, feliz, tá? Porque o mal que ele achou que me fez veio pro bem, tá? Hoje eu sou uma nova mulher. Quem me conheceu antigamente não me reconhece mais. Porque graças a Deus eu me levantei das cinzas e tô aqui pra falar pra você, mulher. Diga não ao narcisista. Não aceita a falta de respeito, te xingar, te humilhar. Deu o primeiro tapa, sai fora. Já comece no começo, que estiver namorando. Começou a te proibir, cai fora. Eu mudei totalmente a minha vida por causa dele. Comecei a viver pra ele, tá? Eu já não tinha mais vida própria. E ali não era amor. Aquele ciúme diabólico não era amor. Então nada disso é amor, gente. Ciúmes exagerado, te proibir de das coisas, proibir de você de conversar com familiares, isso não é amor. Isso é uma forma de te manipular para você ficar a favor só dele. Viver só para ele. Você vai ser uma marionete na mão dele. Os narcisistas são assim. Mas eu trago esses vídeos para vocês, para que vocês fiquem alerta, sabe? Presta atenção. Nós mulheres não precisamos passar por isso. Tá bom, meus amores? Então é isso, tá? Eu quero mandar um beijo para cada um de vocês nesse canal incrível, tá? Vou trazer vídeo de rotina como vocês gostam, limpando a casinha. Mas eu acho interessante trazer esse assunto, meus amores. É interessante, né? É uma coisa que aconteceu comigo e eu não posso deixar pra lá. Ah, já passou. Não passou. Quantas outras mulheres estão passando que eu já passei? Quantas? Não encontro apoio de ninguém. No meu caso, a igreja, como eu falei pra vocês, prefere se fazer de cega. Entendeu? Porque ele continua da mesma vida que ele tava. Ele continua na igreja, ele continua pregando, tá? Ele continua em outro relacionamento. Ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque pra ele nada mudou. Entendeu? Pra ele não mudou, porque o que ele faz sempre fica impune. Sempre fica, porque ele muda de igreja. Ele vai numa igreja, arruma confusão, vai pra outra. E vai pra outra e vai pra outra. Porque ele aceita onde ele vai, do jeito que ele tá. As pessoas não procuram mais saber como que tá a vida da outra. Simplesmente aceita como que tá. Tá entendendo? Por isso que ele continua fazendo o que ele faz. Só que nada dura pra sempre. No meu caso não durou. Sabe? Não durou. Cara, 1 ano e 8 meses foi um bom tempo. Mas não durou. Então eu falo pra você, mulher. Pra você. Se ame. Se cuida. Se valorize. Você é princesa do Senhor. A gente não merece ser desrespeitada. A gente merece ser tratada com respeito. Para que depois a gente não venha pagar o preço por estar na mão de um narcisista. Tá? Às vezes a gente vê um vídeo como esse e ignoramos. Ah, aconteceu com a Rosa, não vai acontecer comigo. Então tá bom. Então tá bom, se não vai acontecer com você, legal. Porque eu também pensava assim. Eu nunca morei na casa dos outros. Eu já cheguei a morar na casa dos outros por causa dele, que eu fugi do apartamento. Eu fugi por medo dele. Quando ele chegou do serviço, praticamente não tinha mais nada, porque eu fui embora fugida dele. Porque eu fiquei traumatizada, com aquele medo de voltar e ele fazer tudo de novo. Tá? Então, o que eu falo pra vocês aqui é algo muito sério. Ele me perseguia, ele me seguia. Ele me perseguia, tanto quando ele foi embora do apartamento, ele tinha levado a chave reserva.
Aí eu mandei mensagem para um parente dele e falei, viu, fala pra ele deixar a chave na casa do meu pai. E graças a Deus ele deixou, tá? Então, quem tem que colocar o ponto final não é o narcisista que vai fazer isso, é a gente. Ele não termina, ele descarta, como um copo descartável, tá? Aí quando você vai perceber, já não tem mais graça. Tá bom, mulherada? Eu espero que de alguma forma esses vídeos que eu trago pra vocês possam te dar uma força. Porque quantas mulheres têm sofrido, quantas mulheres têm padecido na mão de pessoas narcisistas, de homens cruéis, né? De pessoas cruéis como eles, né? Mas são pessoas infelizes, são pessoas vazias, pessoas que não constroem nada, pessoas que não têm uma história, pessoas que não são amadas. E são assim, os narcisistas, eles são assim, pessoas diabólicas. Por eles não ter nada disso, ele faz suas vítimas. Eles faz, tá? Então que esse vídeo de alguma forma possa te ajudar, tá bom, meus amores? Mega beijo.